السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. وبعد. Caros irmãos, continuando com as nossas aulas de tafsir. Na aula passada, com a graça de Allah subhanahu wa ta'ala, iniciamos com o tafsir do Suratul Waqi'ah. E falamos que Allah subhanahu wa ta'ala dividiu as pessoas todas em três categorias. A primeira categoria, Ashabul Yamin, ou fa Ashabul Maymanati ma Ashabul Maymana, os companheiros da direita. Wa Ashabul Mash'ama, os companheiros da esquerda. E o terceiro grupo que nós descrevemos como aqueles que estão noutro nível de obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Was-sabiqun as-sabiqun, aqueles que estão noutro nível de obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. E depois Allah subhanahu wa ta'ala descreveu os privilégios que este terceiro grupo terá. Ala sururin mawduna muttaki'in 'alayha mutaqabilin, até onde nós paramos. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima, que não escutarão no paraíso nenhuma futilidade e nem palavras, conversas pecaminosas. Illa qilan salaman salama, excepto salaman salama, boas palavras, palavras que colocam sossego e tranquilidade no coração. Agora Allah subhanahu wa ta'ala falou sobre o segundo grupo. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin, os companheiros da direita. As-sabiqun, quem são? Aqueles que estão noutro nível. Quem são? Thullatun min al-awwalina wa qalilun min al-akhirin, uma multidão dos primeiros. E falamos que são aqueles que viveram nos primeiros séculos, o século do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o século a seguir e depois os primeiros 3 séculos, e uma pequena multidão dos que vieram depois. Este é o primeiro grupo. O Ashabul Yamin, aqueles que praticaram boas ações, mas também tinham pecados, estão abaixo de As-Sabiqun. Allah, quando falou deles, diz: Wa Ashabul Yamin ma Ashabul Yamin. Quanto aos companheiros da direita, estarão também a desfrutar. Fi sidrin makhdud, fi sidrin makhdud. Este versículo tem poucas complicações devido à sua tradução. O professor Samir do Brasil e o nosso Sheikh cá de Moçambique, Sheikh Aminuddin, que Allah proteja aos dois, traduziram fi sidrin makhdud, estarão a desfrutar entre árvores de lótus sem espinhos. Essa é a tradução do Sheikh Aminuddin, e temos a tradução do professor Samir, que é semelhante a esta. Entretanto, segundo aquilo que eu estive a escutar dos nossos professores e a ler, não condiz com esta tradução. A palavra sidr é o quê? Falamos na aula de fiqh. Na aula de fiqh não falamos de sidr. Lótus existe,
folha de lótus, árvore de lótus, frutos de lótus. Mas esta árvore não tem espinho. Não é uma árvore e flores com espinhosa. Ao passo que maçaniqueira tem espinhosa. Cidre. Falamos quando abordamos sobre a lavagem do mayit, que é recomendável dar banho com a água de folhas de maçaniqueira. Portanto, segundo a minha análise, sentei com o Sheikh Abdul Hanan, hafidhahullah, estivemos a investigar um tempo e concluímos que cidre, cá referido, é maçaniqueira. E no Brasil é conhecido como jujuba. Fi sidrin makhdud. Este termo makhdud mutarakim, quer dizer, é a abundância, um por cima do outro. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala falou cá da maçaniqueira ou da maçanica. E falamos dos seus benefícios, que até para a ruqya, quando a pessoa é atingida por mau olhar, os nossos sábios recomendam a tomar banho com as folhas de maçaniqueira. Portanto, segundo a análise, lótus não corresponde a este versículo, fi sidrin makhdud, e Allah melhor sabe. E se Allah subhanahu wa ta'ala mencionou a maçaniqueira, é porque tem benefícios. Então temos que usar, temos que investigar. Wa talhin mandud, e bananeiras com cachos. No Jannah terá bananeira, maçaniqueira, tudo a fartura. Wa dhillim mamdud, e uma sombra extensa. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando falou desta sombra, diz que a pessoa com o seu cavalo pode caminhar 100 anos. 100 anos debaixo de uma única árvore. E se existe sombra, é porque existe o quê? Árvore, sim, existe. E mais o quê? Sol, eu nunca ouvi. Vocês já ouviram aqui no Jannah? Mas podemos deduzir que tem algo que aquece, não? Não podemos dizer taxativamente que é sol. Mas se há sombra, é porque há algo que aquece. Wa ma'in maskub, e quedas de água constante. Água também, mashallah, fartura. Não é água de Maputo, das 13 às 14 não teremos água, ou domingo e segunda, e depois você tem que andar com o seu bidão, sua garrafa, pedir água aqui, pedir água ali. Água, a fartura. Wa fakihatin kathira, e muita fruta. La maqtu'atin wa la mamnu'a, inesgotáveis. Wa la mamnu'a, e nem serão proibidas. Não sucederá aquilo que sucedeu com Adam alayhi salatu wassalam, que também estavam no paraíso, entretanto, wa la taqraba hadhihi ash-shajara, não devem aproximar desta árvore. Portanto, no nosso paraíso não haverá árvore proibida. Wa furushim marfu'a, e leitos elevados, camas elevadas. E depois Allah subhanahu wa ta'ala falou cá sobre as mulheres do paraíso. Falou em cima também, wa hurum ain, mas estava a falar que essas hurun ain é para quê? Quando falou de hurun ain, estava a falar de quê? Mas quais? Da primeira categoria, as-sabiqun. Agora está a falar de ashabul yamin,
voltou a falar que, olha, as mulheres não são só para aqueles que estão no outro nível de obediência. Aqueles que estarão no Jannah, de forma geral, também terão mulheres. Inna ansha'nahunna insha'a. Nós criamos-las de forma especial. De forma especial. São mulheres brancas. Mashallah. Até o mais escuro quer a mulher branca. Se não conseguir cá no dunya, faça dua. Ou obedeça a Allah subhanahu wa ta'ala para conseguir entrar no paraíso. A maior perdição é não conseguir no dunya, também não conseguir no akhirah. Aqui não conseguiu branca, lá também não conseguiu branca. Então, se não consegue cá, então obedeça mais a Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara. Eternamente virgens. Eternamente virgens. Você teve relações sexuais com ela, terminou, a virgindade volta. Subhanallah. Não termina. Sempre no paraíso. Faj'alnahunna abkara. Uruban atraba. São mulheres amorosas. Mulheres amorosas. Allah subhanahu wa ta'ala, quando menciona estes detalhes, é porque são importantes. São importantes. A mulher deve ser amorosa. Não estou cá a querer defender os homens, mas nós vemos muitos com amantes, homens casados. Não estou a defender os homens, mas uma grande percentagem recorre a essas mulheres por falta de amor dentro de casa. Muitas, quando casam, basta casar, acabou. Basta casar, acabou. Antes de casar, mashallah, usava bons nomes. Meu amor, isto, mas aquilo, minha vida. Tratava bem. Quando falava ao telefone, mashallah, também tinha uma voz suave. Bastar casar, você há de ouvir a real voz, os gritos. Então, não podemos perder este valor. O amor na mulher é importante. Ser uma mulher amorosa. A mulher não pode querer ser igual ao homem. Falar como homem, caminhar como homem. Não pode. Allah criou os dois de forma diferente. Cada um tem as suas características. E quando o homem quer agir como uma mulher, as coisas ficam corrompidas. E quando a mulher quer agir segundo o comportamento dos homens, também as coisas corrompem-se. Então, Uruban atraba, são mulheres amorosas. Mostrar amor para seu marido. Ele sai cedo de casa, no trabalho já é insultado, é xingado, é zangado, dificuldades, ameaças, fora de casa. E quando coloca os pés em casa também, começa os berros, as zangas. Não pode. Deve haver amor, carinho. Khadija, radiyallahu anha, o profeta sallallahu alaihi wasallam, casou com as mulheres que casou, mas nunca se esqueceu de Khadija, radiyallahu anha. E Khadija já tinha sido casada, não era uma mulher virgem. Aisha era a única mulher virgem do profeta sallallahu alaihi wasallam. Mesmo depois de ter casado com Sauda, radiyallahu anha, Aisha, Zainab, o profeta sallallahu alaihi wasallam nunca se esqueceu de Khadija. E Aisha radiyallahu anha diz que
o compromisso que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha com a Khadija era tão grande que mesmo depois da sua morte o profeta sallallahu alaihi wasallam o que fazia? Por vezes sacrificava um cabrito, uma ovelha e dividia a carne e mandava distribuir para amigas e familiares da Khadija radiyallahu anha, mesmo depois da morte. Este amor. E no outro hadith o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que nenhuma riqueza me beneficiou tanto como a riqueza da Khadija. Falou também sobre Abu Bakr radiyallahu anhu. Khadija era uma mulher rica. O profeta sallallahu alaihi wasallam era trabalhador, mas nunca ouvimos que Khadija radiyallahu anha humilhou. Hoje você quando casa com uma mulher rica, isso foi meu pai que deu, isso foi minha mãe que deu. Quer dizer, você tem que passar a vida toda a ouvir porque é pobre. E isto não sucedeu. Vejamos que Allah gostou tanto da Khadija, até os anjos, que Jibril alayhi salatu wasalam veio ao profeta sallallahu alayhi wasallam e disse: mande salam para Khadija. Salam da parte do Jibril alayhi salatu wasalam. Por quê? Porque tratava bem o profeta de Allah sallallahu alayhi wasallam. Atraba, Uruban Atraba, mulheres amorosas de idades semelhantes. E é por isso que os nossos sábios, é verdade que o profeta sallallahu alaihi wasallam casou com Aisha radiyallahu anha, a idade era diferente, uma larga diferença, mas os nossos sábios dizem que o recomendável é permitido, o recomendado para que haja mais sucesso no casamento, o homem assim como a mulher devem ter uma idade semelhante. Não pode haver muita diferença. Um homem de 50 anos quer casar com 18, 19, nesta era. Este ainda quer brincar, ele já está no outro nível. Então, é importante tomar em consideração esses pontos. Li ashab al-yamin, tudo isto que foi mencionado, estas delícias todas, li ashab al-yamin, para os companheiros da direita. Thullatum min al-awwalin, qual é a composição desses companheiros da direita? Thullatum min al-awwalin, uma multidão dos primeiros, wa thullatum min al-akhirin, e uma multidão dos que vieram depois. Qual é a diferença entre o primeiro grupo e o segundo grupo? Só quem estiver atento que vai responder. Quando falou do primeiro grupo, Allah diz: Thullatum min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Quando falou de Ashabul Yamin, Thullatum min al-awwalin wa thullatum min al-akhirin. Quando falou do primeiro grupo, diz que uma multidão que faz parte da composição deste grupo, a maioria são dos que vieram nos primeiros séculos. E também haverá uma minoria dos que vieram depois. Mas quando falou dos companheiros da direita, diz Thullatum min al-awwalin wa thullatum min al-akhirin. Não fez esta distinção que a maioria será deste grupo ou dos que vieram primeiramente e outra multidão. Allah usou o mesmo termo, Thullatum min al-awwalin wa thullatum min al-akhirin. Haverá uma multidão dos que vieram primeiros e haverá também uma multidão dos que vieram depois deles. Querendo dizer que, olha, as portas estão abertas. As portas estão abertas, sem dúvida. O profeta sallallahu alaihi wasallam, o melhor século é aquele no qual o profeta sallallahu alaihi wasallam viveu. E depois os dois seguintes séculos. São os séculos dourados. Mas as portas ainda estão abertas.
Não podemos chegar ao nível deles, mas Allah subhanahu wa ta'ala é misericordioso. Também existe lugar no paraíso para as pessoas que obedecem a Allah e pecam, obedecem e pecam. E a maioria de nós somos deste grupo. A maioria de nós somos deste grupo. Mas devemos esforçar para fazer parte do primeiro grupo. Porque Allah não disse que será impossível. Quando falou de was-sabiqun, as-sabiqun, diz que a maioria são daqueles que vieram nos primeiros séculos. Mas wa qalilun min al-akhirin. Mas os poucos também dos que vieram depois. Então podemos nós fazer parte deste grupo, só é aperfeiçoar o nosso ibadah. Não é necessário fazer muito. Infelizmente nós achamos que muito é sinônimo de aceitação. Vamos fazer primeiramente pouco, mas perfeito. Perfeito, quando falamos perfeito ou perfeição no ibadah, é aquele ibadah que vai de acordo com os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Em primeiro lugar, agradar a Allah subhanahu wa ta'ala e depois seguir os ensinamentos de Allah, do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E depois, com o andar do tempo, vamos aumentando e Allah subhanahu wa ta'ala facilitará para nós. Que Allah faça de nós bons muçulmanos. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.